Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Galera, o convidado de hoje é pra lá de especial. Tem uma passagem muito importante e relevante no ambiente esportivo e também no Ministério da Fazenda recentemente. Ele que foi o responsável pela regulamentação do mercado de apostas aqui do Brasil. Tem muito tema para falar com esse jovem amigo, coautor da lei da SAF, aliás, me ajudou muito nas épocas de ferroviária, quando a gente tinha a responsabilidade da gestão do clube, né? Me ajudou a estruturar todo esse processo, ele e o Dr. Ambiel, que eram sócios, também participou da redação, né, do Estatuto do Torcedor, feito em 2003. Eu apresento a vocês o advogado e amigo Francisco Mansur. Mansur, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero te agradecer, Santoro, pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do Tudo Acaba em Business. Quero abraçar também todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Dizer que eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Estou muito animado. Ah, sem dúvida, né, Mansur? Mansur, e assim, primeiro eu quero te agradecer muito a presença. Sei que seu tempo tem sido muito escasso, porque você tem sido convidado assim para participar de muitos eventos, até pela sua relevante participação eh, na regulamentação do mercado de apostas do Brasil. Para quem não sabe, hoje o esporte, e não só o futebol, eu falei o esporte, em muitas modalidades, o mercado de aposta esportivo é praticamente o patrocinador master principal de várias modalidades e que sustenta o esporte no Brasil. Aliás, tem muitos canais de televisão, também inclusive hoje, que dependem muito dessa receita. Por isso que é tão importante a regulamentação e que a regulamentação sirva de uma forma que dê uma estrutura, né, de uma forma que a aposta esportiva não seja demonizada, mas que também seja respeitado muitos aspectos também para o apostador. Então a gente vai falar disso e de muitos outros temas. Aliás, Lei da SAF, coautor da Lei da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, tão importante. Quantos clubes viraram SAF aqui no Brasil recentemente e tiveram relevância? O Mansur participou diretamente disso daí. Quero também entender a redação do Estatuto do Torcedor, né, que é muito bacana. E também tem um detalhe, né? Foi advogado do São Paulo Futebol Clube muitos anos, foi conselheiro do Tricolor também, salvo engano, vice-presidente de marketing do São Paulo. O Mansur tem uma história muito ligada ao futebol e é um grande advogado. E hoje está aqui para compartilhar com a gente muitas experiências. Mansur, vamos começar falando um pouquinho a trajetória do herói. Como é que se formou o Mansur? Da onde veio o Mansur, cara? Eu sou advogado formado na PUC em 98. E é interessante como na vida da gente, na minha trajetória, uma coisa leva a outra. Quer dizer, é uma sequência encadeada de acontecimentos. Quer dizer, nada é descolado do aquilo que você fez quando você estava lá na faculdade. Claro. Em 98, eu ia me formar, eu era estagiário do Pinheiro Neto Advogados, que é um escritório que foi fundamental na minha formação, onde eu fiquei 10 anos. Um dos E mais relevantes do Brasil, e né? a gente fala de futebol e tal, eu tenho muito orgulho de ter feito a base lá, né? Ter sido formado lá. Pelos princípios, pelos valores, pela cultura do escritório, então eu sempre gosto de falar. E aí, Santoro, naquele momento da advocacia, a advocacia se dividia basicamente em quatro grandes grupos, né? Tinha o advogado do contencioso, que é aquele que faz abrigo, litígio. Tinha o advogado trabalhista, que é o caso do nosso amigo em comum, o professor Ambiel, que é o Ah, grande expoente dessa área no meu Brasil, na grande minha amigo visão. Carlos Ambiel, abraço para Mestre, você. doutor, com teses em direito do trabalho. Genial. Tem o tributário, que cuida dos impostos, e tem o societário, que faz os contratos. Só que quando eu estava para me formar, eu estava vendo no mercado um momento de criação de nichos. Então não bastava só ser uma dessas quatro especialidades, você tinha que ter uma atuação um pouco mais nichada. Quando eu estava nesse momento, eu vi crescer, e hoje é fundamental, mas na época era um nicho, o direito ambiental. Nossa, direito ambiental, as pessoas falavam, vai cuidar de planta e tal. E hoje a gente sabe a relevância, a importância do advogado ambiental. E em 98, eu sempre fui um apaixonado por esporte, sempre.
você diz, realmente eu fui conselheiro, fui vice-presidente, fui assessor da presidência, isso tudo são coisas que eu estive, né? Eu estive vice-presidente, estive conselheiro, mas uma coisa que eu vou ser, desde o momento que eu nasci até o momento que eu morrer, é torcedor de São Paulo. Galera tricolor aí. Eu sou São Paulino, eu sou sócio torcedor ativo, eu sou proprietário de cadeira cativa e sou sócio do clube. Fã do Carpini? Não exagera, né? Eu não sei quando esse vier ao ar se a gente já conseguiu ter vai ter conseguido ter uma impressão diferente, né? Mas torço que sim, né? Porque eu acho que, como diria Manuel Raimundo Paz de Almeida, o melhor técnico pro São Paulo é o técnico que tá no São Paulo. É pra ele que a gente tem que torcer, né? Exato, não tem jeito. Senão a gente sofre Brincadeiras à parte, é que pegaram muito no pé dele. Ontem teve jogo do São Paulo, hoje é dia 11, tá, gente? O programa vai ao ar aqui na segunda-feira, mas é dia 11 a gravação. O pessoal pegou muito no pé dele, né? Depois do jogo de ontem. A gente... Mas volta ao São Paulo Futebol Clube. Quando eu estava em 1998, surge a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98. E essa lei trouxe um artigo, o artigo 27, que dizia que todos os clubes iam ter que deixar de ser associação e iam ter que ser empresa, obrigatoriamente, em 2 anos. Isso em 98, né? 98. 2 anos. E aí eu tomei a iniciativa, junto com 2 colegas lá do Pinheiro Neto, de apresentar para o escritório uma proposta da criação de um grupo de direito esportivo. Grupo Esporte chamava. Onde a gente ia estudar a Lei Pelé, os aspectos trabalhistas, e eu, naquele momento, tomei uma decisão que pautou minha carreira até hoje, que foi trabalhar com o direito esportivo, trabalhar com o esporte. E criamos o Grupo Esporte. Veja que os clubes não se transformaram em empresa naquela oportunidade, mas se profissionalizaram muito. Os departamentos jurídicos se profissionalizaram. O que era o jurídico de um clube? Era basicamente um advogado sócio do clube, que voluntariamente ia defender o clube na justiça esportiva. Então ele ia lá, o presidente pedia, falava, o nosso centroavante xingou o juiz, vai ter um julgamento, pode ser suspenso. Ele ia lá e voluntariamente defendia. Do momento atual, de grandes bancas atuando para clubes, revendo contratos de marketing, contratos de TV, contratos com atletas, vendo a parte tributária do clube, olha a evolução que a gente teve de 98 até hoje. Então a aposta em trabalhar de direito esportivo foi uma aposta acertada. Tanto que eu vivo disso desde que eu me formei. Nós criamos o Grupo Esporte no Pinheiro Neto, e eu lembro que no ano 2000 a GV criou um curso de gestão para profissionais do esporte. Você vai ver como as coisas se encadeiam. E foi o pessoal da GV convidar nos grandes escritórios. Quem é aí que está trabalhando com esporte? E o pessoal do escritório falou, não, é o Francisco Mansur. Então vamos fazer um curso, é sexta-feira à tarde, de gestão, e a gente gostaria que essas pessoas estivessem lá. Olha, e eu fiz o curso com pessoas de outros escritórios grandes, fizemos uma rede e percebemos que esse movimento não era um movimento só do Pinheiro Neto. E daí vem colegas e amigos que eu trago até hoje, como o próprio Ambiel, como Gustavo Vieira de Oliveira, como o Felipe Isabella, como o Luiz Felipe Santoro, como o Luiz Roberto Martins Castro, toda essa geração, como o Otávio, que a gente chama de Tavinho, que é um advogado importante dessa área, toda uma geração de advogados do direito esportivo que surgiram por causa da Lei Pelé. Porque aí tinha uma lei nova, a gente tinha que estudar a lei. Ali, nessa classe da GV, esse grupo de advogados de direito esportivo foi convidado pelo então Ministério do Esporte, no último semestre do governo Fernando Henrique, do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, para trabalhar na redação do Estatuto Torcedor. Esse trabalho foi coordenado pelo então secretário executivo do Ministério do Esporte, Zé Luiz Portela. Eles tinham uma sala onde ficavam os notáveis. Ali tinha dirigentes, treinadores, jogadores, jornalistas, e eles tomavam algumas decisões por votação. Vocês acham que no campo de futebol, no estádio de mais de 10 mil pessoas, tem que ter uma ambulância? Sim ou não? Sim. Pegava esse sim, isso era um sim, e levava para a sala onde estavam os advogados para redigir. Nos estádios onde houver mais de 10 mil lugares, deverá ter uma... E não é fácil esse trabalho. Porque às vezes você transforma um sim, uma votação sim ou não, publicação de regulamento. Você tem que fazer um texto de lei que faça sentido. E o Estatuto Torcedor tem muitas coisas boas e muitas coisas que nós, ali todos com 2, 3 anos de formado, alguns mais velhos. Eu lembro que o professor Heraldo Panhoca estava nesse grupo, então tinha gente mais experiente. E nós trabalhamos na redação do Estatuto Torcedor. Olha que coisa interessante. Ali eu conheci o Carlos Ambiel e conheci o Gustavo Vieira de Oliveira. Gustavo, filho do Sócrates. Filho do Sócrates. Gênio, adoro o Gustavo. Esse é um cara que um dia eu quero filho do trazer Sócrates aqui. E sobrinho do Raí. Sim. O que para nós São Paulinos é mais... até porque ele um de nós, né? Sim. O Gustavo. E
E ali nós começamos a conversar sobre as dificuldades de fazer o direito esportivo no escritório grande e sobre essa ideia de criar uma banca que fosse uma boutique de direito esportivo. Nós conversamos tanto que a gente só abriu esse escritório em 2008. Ô, louco. Em 2008, então, eu fui trabalhar na Secretaria de Transportes Metropolitanos, aí nada a ver com esporte, é uma experiência, minha primeira experiência na vida pública. Eu fui chefe de gabinete, o secretário era o Zé Luiz Portela, eu era chefe de gabinete. Conheci muitas questões de infraestrutura, PPP da linha 4 do metrô. Para você ter uma ideia... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, estado de São Paulo. Um caos interessante. A gente assumiu numa quarta ou quinta-feira, na sexta teve o buraco de Pinheiros. Nossa, isso foi um caos. Aí eu passei literalmente 10 dias dentro do buraco. Porque a gente foi para lá e não voltava para casa. Voltava para casa, tomava banho e voltava para lá, porque foi uma tragédia. Houve falecimentos, infelizmente, a gente tinha que dar uma atenção para as famílias, e é a obrigação do gestor público dar atenção para as famílias numa hora como essa. E ali eu conheci um jovem economista brilhante, chamado Gabriel Galípolo. Gênio. E hoje é diretor do Banco Central. E você vai ver... Extremamente cotado para ser o presidente. Né? Acho que vai ser muito bom para o Brasil, se isso acontecer. Muito bom mesmo. Acho que é uma das pessoas mais brilhantes, que é reconhecido, não só no âmbito político, no âmbito acadêmico, um sujeito brilhante, uma inteligência rara, uma cultura rara e, mais do que tudo, uma sensibilidade social rara, uma preocupação com os mais pobres, uma preocupação com as pessoas mais simples, que é muito difícil congregar essas três coisas. Tem gente que é muito preparada academicamente, mas não tem sensibilidade social. Tem gente que é muito inteligente, mas não é preparada academicamente e não tem a sensibilidade social, ou tem, ele congrega esses três fatores, para mim, são fundamentais no homem público. Ele é inteligente, ele é preparadíssimo, ele é cultíssimo, ele é um gênio e muito preocupado com as pessoas, especialmente com as pessoas mais pobres. Mas conheci o Gabriel Galípolo, a gente abriu o escritório, e o primeiro cliente do escritório, eu lembro que o Ambiel já fazia coisas para o São Paulo, num outro escritório onde ele trabalhava, o Gustavo também fazia, e eu estava lá nos transportes metropolitanos, e o Dr. Juvenal Juvencio, falecido, grande Juvenal, a quem eu devo muito, tinha muita preocupação com as questões do metrô chegando no Morumbi. Então eu tive algumas reuniões com ele, teve uma empatia logo no primeiro momento. Eu achei aquela figura muito interessante, porque também é uma inteligência rara, inteligência raríssima, uma sabedoria, uma astúcia, né? E quando nós abrimos o escritório, nós fomos falar com o Dr. Juvenal, e ele falou assim: Ambiel, vai cuidar do contrato do jogador. Mansur, vai ver aqui que a gente vai fazer a Copa do Mundo no Morumbi, vai conversar com a construtora. E Gustavo, vai vender tal jogador ali, vai para a Ucrânia. Então a gente não tinha mesa, não tinha cadeira, tinha acabado de entrar numa sala e já tinha cliente. Um cliente que ficou, assim, nós ficamos 10 anos, 8, 9 anos trabalhando para São Paulo. Mas o Dr. Juvenal, ele me direcionou para uma vida política dentro do São Paulo. E aí eu acho que não é algo que eu gostei. Olhando em retrospectiva, né? Na época eu achei demais. Mas eu acho que ser conselheiro, ter assumido cargos políticos, ter me envolvido na política do clube, não é um conselho que eu dou. Eu acho que a gente fala essas coisas muito para os mais novos. Claro. Você é um prestador de serviço profissional, foca nisso. Mesmo que eu sabia separar muito bem, quer dizer, eu lançava as horas do trabalho de advogado. Nenhum minuto da política era lançado como hora cobrável do São Paulo. Mas hoje eu não faria, porque me trouxe muitos desafetos, muita discussão. Eu sou uma pessoa que quando faz política eu sou muito engajado, então eu tive discussões lá no âmbito interno do clube, mas essas discussões eram muito porque eu questionava desde 98, grande foco da minha vida acadêmica, da minha tese de vida por que os clubes são associações? O que esse modelo tem a ver com empresas que têm receita de 300, 250 milhões de reais ano, organizado como associação, com projetos políticos pessoais ali, com um processo político interno de cidade do interior. Faz lá a campanha. Aí quando você tem que formar a gestão, a diretoria, pega o sujeito que teve muito voto lá na piscina, coloca de diretor de futebol. Pega o sujeito que teve muito voto lá no tênis, esse aqui vai ser diretor financeiro. Eu convivi com um diretor financeiro no São Paulo que era dentista.
Uma figura adorável, muito bem Mas não intencionado. sabia fazer o É que... dentista. Claro. Então, ele era ótimo. Eu uma vez tive uma dor de dente numa viagem do São Paulo. Pô, ele resolveu na hora. Eu nunca agradeci tanto estar com um dentista na delegação. Mas ele era o diretor financeiro do Isso São aí, Paulo. não, Uma você figura não pode. como vice-presidente Você não administrativo, pode. diretor administrativo, era eficientíssimo. Mas você vai dando os cargos de acordo com a política. Então, eu estou lá fazendo esse trabalho no São Paulo. O doutor Juvenal, ele incentivava muito um grupo de jovens. Nesse grupo de jovens tinha Marcelinho Portugal Gouveia, filho do Marcelo, tinha o próprio filho dele, o Carlos Juvencio, tinha muitos jovens do mercado que eram são paulinos, e ali eu conheço um cidadão chamado Rodrigo Monteiro de Castro. Grande advogado de direito societário, brilhante, eu já sabia, e numa reunião do grupo eu falo, Rodrigo, a gente precisa reformar o Estatuto do São Paulo. O Estatuto de São Paulo é obsoleto, não dá para fazer um trabalho do potencial do clube Sim. com esse estatuto, porque não é culpa do político que ele tenha que fazer política, é o processo, ele é obrigado a fazer política. Ele é obrigado a fazer política. E além do mais, como associação, a gente está deixando de receber uma série de recursos que, como empresa, talvez pudesse, mas eu nem quero isso para o São Paulo nesse momento. Eu só quero ter um estatuto que nos dê a possibilidade de discutir esse assunto. Aí o Rodrigo ficou quieto na mesa, a gente estava lá na pizzaria do Portão 5, que era uma pizzaria, eu não sei o que é hoje, mas naquela época era uma pizzaria. E aí, no carro, voltando para casa, ele vira para mim e fala assim, o que você me propôs não vai adiantar nada. Eu falei, nossa, falei alguma bobagem. Porque se você mudar só o Estatuto do São Paulo, é como se você jogar 2 litros de água mineral no Rio Tietê. Em 10 segundos, a água vai estar misturada com água suja. A gente precisa criar uma lei para fazer um modelo que leve os clubes a se constituírem como companhias, ele falou para mim na época, ou seja, sociedades anônimas. Uhum. Aí eu falei, Rodrigo, eu vou te contar, em 98 foi tentado como obrigação, não funcionou, os clubes não aderiram. Acho que o único que aderiu foi o São Caetano, né? São Caetano, na época, os clubes não aderiram, hoje são todas associações, são associações mais profissionalizadas, mas continuam sendo associações. Ele falou, ok, entendi o que você me falou. A gente não pode fazer obrigatório. Tem que ser uma opção do clube, tem que valer a pena para o clube. Eu falei, mas Rodrigo, nós não somos deputados, nós não somos senadores. 2 advogados de São Paulo vão propor uma lei. Vamos sentar, vamos estudar a lei e depois a gente vê para quem que a gente entrega. Aí nos debruçamos nesse assunto, olhamos o mundo inteiro, Portugal, Espanha, Inglaterra, olhamos os países da América do Sul. Mas o Portugal é uma referência nisso. O Chile tem clubes listados na Bolsa, a Colômbia tem clubes em pé. Olhamos o mundo. Escrevemos um livro chamado Futebol, Mercado e Estado, que eu acho que é o mais interessante dos 3 livros que eu escrevi com o Rodrigo, porque ele é um texto corrido que conta as experiências mundiais e o que o Brasil estava perdendo por ser um modelo associativo. Como chama o livro? Repete. Futebol, Mercado e Estado, da editora Quartier Latam. Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur, os autores. É um livro, eu acho muito interessante, e as pessoas que leram, que não usaram o livro que eu dei como para enfeite ou para fazer o calço da mesa ou para não deixar bater a porta, gostaram também. É um livro pequeno, mas muito interessante. E ali a gente mostrou um estudo, você não vai acreditar, um estudo que tinha sido feito em 2015. 24 clubes brasileiros, os maiores somados, mais a receita da CBF. Então você pega a receita dos 24 maiores clubes do Brasil, mais a CBF, era igual à receita de 3 clubes que nem são os maiores, nem eram os maiores da Europa, no nível intermediário. Juventus de Turim, Atlético de Madrid, e um terceiro clube também desse mesmo patamar, e o Arsenal, se eu não me engano, somados, tinham a mesma receita de 24 clubes brasileiros. Bom, um país que tem 150 milhões de pessoas que se declaram torcedores. Um dos maiores, tudo que você abre no Brasil, eu vi depois na Bet, tudo é um mercado gigantesco. Por que o futebol, o Brasil pentacampeão do mundo, país do futebol, tinha tanta pouca receita? A questão não era só a coluna do gasto. A gente tem receita baixa, agora que está melhorando. Escrevemos um projeto de lei e encontramos um deputado, Otávio Leite, nos recebeu no aeroporto de Congonhas, levamos a ideia para ele, deputado do PSDB do Rio de Janeiro, naquela época. E ele falou, eu gosto muito disso. E ele falou, e como é que vocês vão dar o nome para isso? A gente falou,
Sociedade Anônima Futebolística, SAF. Aí eu falei, não, esse nome é muito ruim de falar. Sociedade Anônima do Futebol. Aí a gente falou, pô, muito melhor, né? Aí ficou Sociedade Anônima do Futebol, SAF. O projeto foi apresentado em 2016, ficou lá na Câmara, um país cheio de problemas, impeachments, pedidos de impeachment, reforma tributária, reforma da Previdência, crise atrás de crise, ficou lá. E a gente, eu e o Rodrigo, começamos um trabalho de formiguinha de formar opinião, sabe? Isso foi muito importante. Não teve uma semana. O Rodrigo Monteiro de Castro é o grande responsável pela revolução do futebol brasileiro. Ele me trouxe para essa aventura, eu estive com ele, eu também tenho minha participação, mas ele é uma figura essencial. A gente não ficou uma semana sem fazer um almoço ou 2 almoços com alguém importante para explicar o que era a SAF. Jornalistas, dirigentes, a gente falou com todo mundo. Quando o assunto SAF chegou, as pessoas sabiam do que se tratava. Então esse trabalho de RealGov, de formador de opinião, chegou nas redações, pelo menos algum jornalista daquele canal ou daquele jornal sabia o que era e sabia isso que eu estou falando para você agora. Que não era um questionamento, não, vamos acabar com o Cartola, não era nada disso. É assim, vamos trazer dinheiro novo para o clube? Por quê? Porque como associação você não tem ações. Você viveu isso. Você tem a sua experiência. Claro. Quando você cria a SAF, o clube é dono de... A pessoa, cria a SAF para deixar uma pessoa dona do meu clube. Não. Quando você cria a SAF, o seu clube é 100% dono da SAF. A decisão de vender para o investidor ou não é do clube. Sim, claro. E aí, só que aí você criou um pacote de ações, 100% de ações. Quando você vende, você faz uma entrada de dinheiro absurda. O Cruzeiro, que estava numa situação horrorosa, anos na segunda divisão, uma dívida bilionária, ele recebeu um aporte do Ronaldo e está aí. Um adendo sobre o Cruzeiro, o Pedro Martins, que é muito meu amigo, filho do Edinho Silva, esteve aqui com a gente, né? Esteve aqui conosco e contou um pouco dessa história da reestruturação. Ele crava, o Cruzeiro estava falido, o Cruzeiro não tinha para onde ir. Não fosse a reorganização, que começou lá com o Serginho, né? Que foi o Sérgio Rodrigues, né? Sim, foi o presidente E ele teve um grande mérito. Ele abriu a possibilidade do novo, também, mesmo sabendo que ele abriu mão de poder. Isso, então, o que o Sérgio fez pelo Cruzeiro foi a maior prova de desprendimento. Ele salvou o clube e se tirou do poder para salvar o clube. E muita gente não dá valor ao Sérgio. Não, a gente percebe que o Sérgio é um cara muito legal. Inclusive, teve muitas vezes aqui em São Paulo, a gente teve muitas vezes junto, Serginho Rodrigues. Porque as pessoas assim, no geral, no futebol, Massuro, qual é o único ponto triste da história? Que as pessoas só olham, por exemplo, o Bandeira de Melo. Cara, esse cara devia ter sido considerado o maior presidente da história do Flamengo. Eu falo. Mas ele é de longe, o grupo dele, evidentemente, de longe. Quando eu encontrava ele em Brasília, eu falava, presidente Bandeira, o senhor é o melhor presidente que o São Paulo nunca teve. Não significa... o São Paulo teve presidentes históricos. Marcelo Portugal. Mas vamos para trás. Laudo Natel, Cícero Pompeu de Toledo. O São Paulo é o que é por conta dessas pessoas. Eu estou dizendo que ele é o melhor presidente que o São Paulo nunca teve. Ou seja, dentre as pessoas que poderiam ter sido presidente de São Paulo e nunca serão, ele foi o melhor, porque ele teria... Se ele fizesse pelo São Paulo o que ele fez pelo Flamengo, a gente estaria na mesma situação do Flamengo hoje. Eu digo a gente porque nós dois somos São Paulinos. Claro. É isso aí. Você quer arrumar pra mim, né? Mas assim, ele é o melhor presidente que o São Paulo nunca teve, mas o São Paulo teve presidente espetacular. Então nunca foi um questionamento do modelo de querer tirar o mérito de quem construiu os clubes. Claro. Como o São Paulo teve presidentes espetaculares, eu acredito que os outros também tiveram. Sim. O Flamengo, o Vasco, o Corinthians, o Palmeiras tiveram, que construíram, e esses presidentes, esses clubes construíram o futebol que é pentacampeão do mundo. Só que não é mais, o modelo está obsoleto. Sim. Não é que o passado foi ruim, o passado foi bom. Começou a ficar complicado. E é hora de mudar. Então não é um questionamento às pessoas que passaram pelos clubes. Até aqui funcionou, ou já não está funcionando mais, daqui para frente precisamos mudar. Bom, resumindo, se você tinha uma máquina de escrever no final dos anos 80, você era excelente. Hoje, você está costumo dizer, obsoleto. Quem estuda a história, infelizmente, tem que estudar a história das guerras. Porque a guerra é uma tragédia, é um flagelo. Se você olhar a história da Segunda Guerra Mundial, a importância do telex para as comunicações, o Churchill e o telex, como ele se comunicava pelo telex, como ele interceptava os telex dos alemães. Ouso dizer que ele ganhou a guerra ali, cara. Vamos ganhar uma guerra hoje com telex? Não, sem dúvida não. Então, as ferramentas que você usou no passado já não são mais as ferramentas que você vai usar hoje. E você precisa se adaptar. E é muito interessante, aí o projeto tramitou, a gente teve a sorte de encontrar o senador Rodrigo Pacheco,
Sim. que também se interessou pelo projeto, apresentou, ele era senador por Minas, ele se tornou presidente do Senado, pautou, falou, em 6 meses nós vamos pautar esse projeto. Pautou, foi aprovado por unanimidade no Senado, foi aprovado por unanimidade menos 7 votos na Câmara, veio a SAF. E a SAF tinha que trazer outras coisas, a gente tinha que falar de imposto, porque não dá para tirar o clube Claro. de 0% de imposto, que é em tese, né? Não é, mas os clubes acreditam que não pagam imposto, mas pagam sobre a folha e tal. Claro. Ficam devendo, entram no Profut, mas continuam acreditando que não pagam imposto. Para 34, que é o imposto da sociedade anônima. Então criamos um regime especial tributário e olhamos para as dívidas. Aí no trabalho do senador, que foi o relator Carlos Portinho, que também, quer dizer, veja como a SAF tem figuras fundamentais e como foi um lance um pouco de, assim, o futebol brasileiro merecia uma atenção e teve alguns lances de fortuna nessa história da SAF, de sorte nessa história da SAF. Como diria Maquiavel. Encontrar o Rodrigo Pacheco e ele se tornar presidente do Senado, dar a relatoria para o Carlos Portinho, que tinha um conhecimento prévio e tinha uma vontade de fazer a mudança no futebol brasileiro. E outra grande, a primeira ter sido o Ronaldo. Porque existia aquele contra-argumento, mas vai entregar o futebol brasileiro para um estrangeiro, para um chinês, para um árabe. Ainda mais quando eu ia falar de SAF, o árabe aí, é ele que vai... Então a pessoa associava automaticamente. E vem o Ronaldo, ídolo, campeão do mundo, um brasileiro que o brasileiro adora amar, uma história incrível de superação, e ele é o dono da primeira SAF. E aí, mais uma vez, eu falei, Rodrigo, olha como a gente deu sorte, porque agora as pessoas vão olhar a SAF de outro jeito. E olha, gente, é inegável. Olha a situação, quem é do meio do futebol sabe a situação que o Cruzeiro tava e olha o Cruzeiro hoje. Quer dizer... O Pedro veio aqui e falou. Só de você, o Cruzeiro, em tão pouco tempo, subir, ficar na Série A1, na situação que tá, porque o Cruzeiro é gigante. Eu tô falando que colocaram o Cruzeiro numa situação muito difícil. Porque o Cruzeiro era um super campeão de Copa do Brasil, de Libertadores, de Brasileiro, mas tinham deixado o Cruzeiro numa situação muito ruim. E agora o Cruzeiro disputa com o Atlético as finais com equilíbrio. Ganhou a primeira, perdeu a segunda. Com equilíbrio. E disputa a Sul-Americana e vai crescer. Quando o Pedro veio aqui, ele falou, cara... Isso foi no ano passado, ele falou, cara, em 3 anos a gente vai estar brigando com as principais potências do futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aí você olha o Botafogo que liderou o brasileiro do ano passado por tantas rodadas. Você olha a situação que o Vasco poderia estar. Um adendo ao Botafogo, que eu acho relevante. Muita gente fala, mas não ganhou nada. Deixa eu te falar. O Botafogo, olha a história do Botafogo nos últimos... É isso que eu falo. Olha a história do futebol do Botafogo dos últimos 15 anos. Cara, era vexatório, era uma vergonha. A torcida do Botafogo não gosta muito de mim, porque o ano passado o Botafogo estava 7 pontos à frente do Palmeiras, antes do jogo contra o Palmeiras. E eu falei aqui, o Botafogo vai perder do Palmeiras e não vai terminar nem entre os 3 primeiros colocados. Por quê? Porque vinha numa queda assintosa. Então, assim, na verdade foi uma análise, e foi o que aconteceu. Então foi análise técnica, mas vamos lá. O John Textor trouxe ao Botafogo um protagonismo, trouxe uma organização novamente ao Botafogo. Então você vai falar do Cuiabá, você vai falar da própria Ferroviária, que aqui o Mansur também me ajudou, para quem não lembra, eu era um dos acionistas lá da Ferroviária, majoritário lá no clube, e nós montamos tiramos o clube da SA, depois fizemos a SAF, eles estruturaram junto aqui com o pessoal, com o Dr. Tim, Dr. Rodrigo Doria, montaram ali e nos ajudaram a vender a primeira SAF do estado de São Paulo, né? E a Ferroviária hoje está na mão do Juliano, lá da família dele, do Pipo e tal. Cara, é um clube que se organizou. Então você vai ter o Cuiabá, que fez isso também. Você tem o América de Minas também, né, Mansur? O Atlético Paranaense. Botafogo, Atlético Paranaense. A SAF é só para clube que tá desesperado. Realmente a SAF, hoje são 58 SAFs, tá? 58. A gente nunca esperava esse número em tão pouco tempo. Então. Mas tem clubes realmente que usaram a SAF por desespero e saíram da situação desesperadora. Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Poxa. Mas o Atlético Paranaense hoje é SAF. Ele só não entregou o controle para nenhum investidor externo, porque ele foi tão bem cuidado como associação, e aí eu tenho que fazer a menção ao Petralha. Eu tive muitos embates com o Petralha. Eu não, né? O doutor Juvenal teve muitos embates com o Petralha na época de São Paulo Atlético Paranaense. Isso o Dagoberto, né? Dagoberto, Aloysio, muitas situações. Né? Mas eu tenho que dizer que talvez, se você for olhar um dirigente de clube e associação, pelo clube que ele pegou e pelo clube que ele vai deixar, não tem igual. Ele é o maior presidente da história. Não tem um caso igual. Ele é o maior presidente da história. Ele transformou o Atlético Paranaense em uma potência. Acho que ele é um cara muito difícil, arrogante, difícil, mas, cara, é um gênio. Sem dúvida. Esse mérito tem que ser dado.
Davi, Assim. pega água pra gente, por gentileza. E aí, você tem os clubes também. O presidente, o Salum, do América, um dia ele conversou Sim. comigo, eu gosto muito dele. Ele conversou comigo e falou assim: o América não tem problema financeiro grave. Só que eu já coloquei o obrigado, querido. Já peguei o América em situações complicadas várias vezes na minha vida. Ele falou pra mim na época, eu acho que ele tava eu tô com 65 anos. Eu quero agora colocar o América em outra prateleira. E eu não vejo outro jeito senão com a SAF. Por quê? Porque o teto da associação é baixo. Você tem patrocínio, direito de TV, bilheteria, e o que você não completa, você tem que vender jogador. Cada vez mais jovem, os nossos jogadores vão para fora, o nosso torcedor jovem fica acompanhando o campeonato de fora e deixa de acompanhar, então ele vai menos no estádio, ele vê menos na TV, é um círculo vicioso. Quando você cria uma companhia que tem ações, você transforma a ação num ativo do clube. Então você pode ter, como a gente viu na Ferroviária, ou como a gente viu no Botafogo e no Cruzeiro, 400 milhões de reais entram no seu clube porque alguém quer comprar 90% das ações da SAF. Ah, eu quero vender 10%. É super normal. Claro. Tá previsto na lei. Não, eu Uma acho empresa aqui, é como qualquer outro. eu É um acho aqui percentual de venda. que o meu clube, o Atlético Paranaense, eu acho que tem legitimidade e autoridade para dizer: aqui eu quero que o investidor coloque 25%, aposte no meu negócio e vai ganhar. Como Claro. acontece muito nos negócios. Claro, normal. Jorge Soros fica comprando pedacinhos Claro. de empresa, já que a gente está falando de business, né? E você pode vender 25%, continuar controlando e o sujeito acreditou na sua gestão. O problema é que esses clubes que eu citei, o investidor não iria entrar para não controlar. Por quê? Porque a situação estava muito ruim. Então você não vai colocar dinheiro para manter quem estava gerindo mal. Claro. Então, e outros clubes, como Flamengo e Corinthians, nem precisam passar nessa etapa do investidor. Eles podem direto criar o clube de uma tal maneira, esse clube ficar 100% detido pelo Corinthians e pelo Flamengo, mas um dia eles abrem capital em bolsa. E eu acho que o São Paulo, o Palmeiras, o Fluminense, o Vasco, o Cruzeiro, os 12 grandes aí, têm capacidade de ambicionar isso. Não De um dia abrir capital em bolsa. Não tenho dúvida. E aí, meu amigo, a gente tá falando de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Imagina uma abertura de capital do Flamengo. Então, a dificuldade no Brasil, cara, é exatamente de ter isso nos grandes clubes. Mas eu estava conversando com o pessoal da diretoria do Corinthians e falou, cara, é impossível pra gente fazer isso aqui dentro. Mas por quê? Por causa de pressão de torcedor, que às vezes não pode tá ter mal. dono, coisa do povo. E outro fato é que dentro do clube, a política do clube não quer que isso aconteça. Né? Porque ali Porque você são tem pessoas- feudos. Qual é o status dele na então, vida? Exato. É sair na rua e falar, eu sou conselheiro. diretor. Ó, eu falei pro presidente trocar o técnico, hein? E num processo empresarial isso não existe. Triste isso, né, cara? Mas Isso é a realidade do o futebol. futebol não é gerido. Um negócio de 300 milhões, 400 milhões não pode ser gerido assim. Mas é o status do sujeito. Muitos vivem disso. Exatamente. Infelizmente, vivem inapropriadamente, porque em tese a função é voluntária, mas muitos vivem disso. Tá louco, meu filho. Aí você vai ter essa Exato. discussão interna. Agora, se você vai falar assim, não, nós vamos continuar donos, mas nós vamos um dia abrir capital em bolsa para que o nosso torcedor invista no nosso clube e transforme o nosso clube aí numa potência mundial. Claro. Os grandes clubes brasileiros, organizados como companhia com capital aberto na bolsa, podem ser potências mundiais. Claro, E sem eu vi dúvida. isso na Bet. Eu vou chegar lá. O mercado de aposta brasileiro é o maior mercado do mundo. O Brasil é a bola da vez, o Brasil é a noiva mais bonita do baile no mercado da Bet. Por Sim. quê? Porque aqui tudo que você fala assim, Portugal tem 18 milhões de habitantes. Eu não sei, posso estar errado. É por volta disso. O Brasil tem 150 milhões de pessoas que falam que gostam de futebol. São números Aí está. astronômicos. Não, você não tem no mundo. Brasil, Aí está. Índia, esses países emergentes, Brasil, Índia e tal, você não tem na Europa a quantidade de pessoas. Imagina a quantidade de torcedores. Não tem comparação. Então, como que o Brasil, 5 vezes campeão do mundo, um clube como o Flamengo, comemora que tem 1 bilhão de receita? Maravilhoso. Pro nosso patamar. Mas é a receita do Bradford, na Inglaterra. Eu fui no Bradford. Simpaticíssimo, maravilhoso. Estádio para 20 mil pessoas. Tem tamanho, né? Não dá para conversar com o Flamengo. Com o que o Flamengo é. O Flamengo é um monstro. 45 milhões de Corinthians é um monstro, São Paulo é um monstro, Palmeiras é um monstro, Vasco é um monstro, Fluminense. Sim. Então, a gente está perdendo essas oportunidades. Agora não mais, a gente tem 58 SAFs. Mas o processo da SAF muito interessante, muito rico. Eu estava lá vivendo esse processo, você viu, lá em Ambiel Advogados, que é o escritório que eu acabei fundando com o Ambiel e com o Gustavo, em 2008, que teve o São Paulo como primeiro cliente, depois não teve mais, e o escritório está aí muito bem. Ambiel, Mansur, Hanna, Vieira. Hoje não tem mais o Mansur, porque o Mansur saiu para trabalhar no governo. Então é sim. Ambiel, Belfiore, Gomes e Hanna Advogados. O Marcel é um grande advogado de direito esportivo. Conheci também o Marcelo.
tem um conhecimento profundo das negociações, do trabalho que envolve a relação do agente com o atleta, do atleta com a gente, do Time atleta muito com o forte de clube. vocês lá. O Thiago é um grandíssimo advogado de direito empresarial societário, também se interessou muito pelas bets, e o Glauco Hanna é um grande advogado de direito tributário, uma figura que trata aí dos impostos, que era uma carência que o escritório tinha e supriu com a chegada dele, e uma equipe grande aí, eu acho que hoje eles têm 30 advogados e advogadas lá. Eu saí para trabalhar no governo e agora estou pensando e conversando sobre como que eu vou voltar a advogar. Mas eu te falei do Gabriel Galípolo. O Gabriel Galípolo um dia me chama para conversar e fala: eu vou ser secretário executivo do ministro Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda. Pô, Gabriel, que bom, acho muito bom para o Brasil, acho excelente, acho que onde você estiver, você vai fazer muito bem para o país. Mas eu quero que você venha comigo, porque você é a pessoa que eu confio, você é meu padrinho de casamento, você é um irmão que a vida me deu e eu dele, né? E eu vou assinar muita coisa e eu queria que você olhasse antes de eu assinar. Eu falei, pra mim eu tô querendo, tava 15 anos, tava 14 anos no escritório, tava querendo fazer uma coisa diferente, voltar pro setor público, mas aí surgiu uma coisa nova, que foram as bets. Na transição, o prefeito Edinho Silva, uma liderança que eu... Amigão meu, inclusive o Edinho, prefeito de Araraquara. pai do Pedro, presidente do Primeiro que é um CEO grande do Cruzeiro. prefeito. Sim. É um grande líder. E é uma pessoa apaixonada pelos esportes. Então, futebol masculino, futebol feminino, basquete, ele faz a cidade dele. No futebol feminino, eu não conheço uma liderança tão forte no Brasil igual a ele. Eu gosto muito dele. Muito mesmo. Assim, tem muita gratidão pelos conselhos, pelos toques e tal. A gente, quando eu chego lá, o Gabriel... Só pra você entender, a gente vai usar algumas coisas como corte. De vez em quando você fala algumas coisas muito interessantes, a gente já avisa pra usar como corte. É que eu achei que era pra cortar. Não, Aí... Mas tudo bem, é uma decisão de vocês. Vou mudar isso aqui, tá? Eu vou colocar só assim, ó. Aí o que a gente descobriu na transição de um governo pro governo Lula, que em 2018, eu já sabia porque o escritório tinha que olhar para isso como todo escritório de direito esportivo. Em 2018, as apostas esportivas em resultado esportivo foram previstas numa lei. Sim. 13756. E essa lei dava 2 anos para o Ministério da Fazenda regular esse segmento. E nada foi feito. Em 4 anos nada foi feito. Nada. Isso cresceu que nem um monstro. Você começa a ver TV e começa a ver só propaganda de site de aposta. Você começa a ter acesso a números e vê que 7 em cada 10 brasileiros já tinham apostado nos resultados esportivos. Um adendo disso, Mansur, importante é o seguinte, pessoal, vocês não têm ideia, por isso que é muito importante esse assunto que a gente vai tratar agora, vocês não têm ideia o quanto hoje o mercado de apostas ele é relevante para o esporte em geral, principalmente para os clubes de futebol, mas para o esporte em geral e inclusive para empresas de comunicação. Né? Várias empresas de comunicação que estavam passando em crises se reestruturaram, né? Por intermédio, assim, por influência e pelo capital financeiro, né, principalmente gerado por essas bets. Então, assim, olha o tamanho, olha a importância que isso tem, olha quantos atletas olímpicos vão ter aí como patrocinadores essas bets, o quanto vai ajudar a fomentar o esporte. Pega aí os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e provavelmente os 20 da Série B também. Eu duvido que você não tenha... Olha, eu vou te falar... De 40, a gente tem 39 patrocinadores. Bom, enfim, eu ia falar 95%, mas assim, 39, cara. Então, assim, não dá para você fechar o olho para essa receita para o clube e também não dá para o governo ver toda essa receita e não ter uma cobrança de imposto. Eu defendo isso há muito tempo já. Não, mas é porque as pessoas falam, bom, nós estamos perdendo uma arrecadação, o mercado não está regulado, as pessoas estão ficando cada vez mais viciadas, as propagandas estão cada vez mais abusando, tentando vender ideias distorcidas de que apostar é um meio de ficar rico e não é. Claro que não. Então precisa ser feito um trabalho de propor uma lei que venha regular as apostas para tratar de tudo isso, não só de arrecadar. Porque você fala, o governo fez para arrecadar. Você acha justo o cara que produz essa roupa que a gente está usando, o sujeito que produz alimento, pagar imposto e a Bet não pagar nada? Isso não existe. Como ficou 5 anos sem pagar no Brasil? Você acha certo isso? Isso não existe. Isso não é justiça tributária. É para arrecadar? É claro que é para arrecadar. Se todo mundo está pagando... Se ninguém pagasse imposto, que ninguém pagasse. Agora, você cobrar do setor produtivo, você cobrar do setor que produz alimento, bebida, veículo, o imposto bebida que eu estou falando, a água, claro, o suco, claro.
o imposto como a gente cobra de quem produz o eletrodoméstico, de quem produz a roupa, e você não cobrar da betting, quer dizer, não cobrar imposto foi uma irresponsabilidade. Cara, é fechar o olho com uma burrice, assim, inacreditável. Uma responsabilidade fiscal. Exato. Você deixar isso assim, o governo não tem o direito de fazer isso. Não vou te botar nessa, mas eu vejo mais ou menos como o mercado da droga, da liberação da maconha, É. essas coisas. Olha o que tem de grana parada e você simplesmente fechar o olho não resolve o problema. Você Eu poderia recebi tá- de uma pessoa que eu conheço, que eu respeito, que tem muito conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo, que os Estados Unidos, já com as liberações estaduais, arrecadaram 1 trilhão. 1 trilhão que vai para fazer casa para as pessoas que precisam, vai para Claro. resolver o problema de segurança alimentar das pessoas que precisam, vai para o Bolsa Família, vai para um programa de acesso agora ao pé de meia, vai para a gente poder, porque o Brasil não é um país que as carências sociais estão resolvidas, não maluco, estão. Tá muito longe disso. Basta andar na rua das grandes cidades. Tá louco. Vai para o interior do Brasil ver a carência de alimento, de educação, de transporte, de saúde, e você abrindo mão assim de 6, 8 bilhões, a gente calcula que a gente deixou de arrecadar 6, 8 bilhões. Quantas casas Nossa populares dá Senhora. para fazer com esse Hospitais. dinheiro? Ah, mas aí o político gere mal. Bom, aí cobra do político. Aí você que critica vai votar direito. É. Olha o político, vê como ele fez, como ele se Exato. portou. Exato. Agora, não arrecadar? Bom, mas não era só arrecadar. Você faria isso na sua empresa? Eu sempre tenho É. assim, você é empresário, tá ouvindo a gente, não? O nosso público é muito seletivo, é muito voltado a empresário, empreendedor, aí a gente tem diversos profissionais aqui. Mas assim, para pensar, na sua empresa, você deixaria um valor ali sem capitalizar e deixa fluir dentro da sua empresa, a Deus dará? Você não faria isso. Então por que a gente vai fazer isso com... A carga tributária do país é alta, é altíssima. Está sendo revisto, reforma tributária, está entrando aí. Aliás, que vai Mas vir pro- abrir mão de cobrar de um segmento que é lazer. Aposta é lazer. Não é um serviço essencial. Você não cobra imposto. Aliás, Mansur, eu faço parte de um grupo, já levei até o Dr. Mambião lá uma vez comigo, numa reunião, chama IUB, Instituto Unidos Brasil. Brigamos por pautas do ambiente empresário, do empreendedor em geral. Então nós montamos uma frente parlamentar em parceria com o IUB, que defende as nossas pautas, como reforma administrativa, reforma tributária. Então a gente tenta ouvir todos os setores para que a gente consiga achar uma forma boa de ser feito. Isso foi muito difícil, liderado pelo grande amigo meu, que é o presidente do IUB, e assim, ali dentro as pautas são muito, muito bem planejadas e discutidas, e parte do princípio que todo mundo tem que ser ouvido dentro desse ambiente empreendedor. Aí o Gabriel fala para mim, Mansur, você como participou dessa construção da lei da SAF, e é da minha confiança, tem uma experiência, e eu falei com o ministro, nós vamos atribuir a você regular as apostas. O que é regular? Você vai ter que apresentar um projeto de lei em 6 meses, e a gente tem que votar isso esse ano para começar a ter um mercado regulado em 2024. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu tenho muito orgulho disso. Eu fiz umas 500 reuniões. Uau! Por quê? Porque você não pode chegar no governo, se fechar em copas e achar que você sabe nada. Você ouviu todo Você mundo. tem que ouvir o mercado. E ouvir todo mundo. Então ninguém foi privilegiado. Eu fiz 500 reuniões, todos os operadores que pediram reunião foram atendidos. Todos os escritórios de advocacia que pediram reunião foram atendidos. Todos os meios de pagamento pediram. Não teve assim. Você pode fazer todas as críticas à regulação das bets e elas são justas. O que você nunca vai poder encontrar ninguém falar, pediu uma audiência no Ministério da Fazenda, mas você não me recebeu. Todo mundo foi recebido. Isso eu sou testemunha. Eu ouço isso. Você vai chamar direto lobby. aqui no mercado. É conversa com o mercado no sentido dele colocar o ponto de vista dele e você pode absorver ou não. É conversa republicana. Não é Necessário. trocar por vantagem. Trocar por vantagem é errado. Você ouvir de um operador, minha preocupação com esse mercado é isso, é o imposto, é isso, é aquilo. Você ouvir de alguém, por exemplo, você acabou de falar 2 dados muito importantes. Houve muita pressão, e é justa, porque principalmente essa pressão do lado religioso é um segmento que tem que ser respeitado, a gente tem que respeitar a religião das pessoas. Existe um segmento evangélico muito forte, tem que ser ouvido e respeitado. Você não pode contrapor isso, mas existe nesse segmento uma contraposição às apostas. Claro. Eu fiz audiência pública no Senado, senador Girão, senador Magno Malta, de 8 horas, para ouvir. Não chegar atacando. Claro. Você não concorda comigo? Então não, e os próprios senadores falaram, não, você nos ouviu. Você pode concordar ou não. Muitas coisas eu não concordei, mas eu ouvi. E aí,
muita pressão assim, proíbe a propaganda. Você acabou de falar. O que que a gente acontece no dia seguinte com os canais esportivos se a gente proíbe a propaganda de Os aposta? próprios clubes. Sai do ar. Claro. Proíbe patrocínio em clube. Você colapsa o esporte, não é o futebol os grandões, não. Todo mundo. Porque Hoje você tem automobilismo, hoje você tem atleta olímpico, hoje você tem a ginástica. Tem gente pra caramba. Você ia causar um colapso no sistema esportivo, por quê? Porque as apostas substituíram a Caixa. A Caixa era o grande patrocinador do futebol e dos outros esportes. Continua sendo, fazendo um papel relevantíssimo a Caixa, fomentando o basquete, fomentando a ginástica, mas hoje as bets substituíram no futebol de alto rendimento, dos clubes da Série A. Então, é muito fácil, a tentação do regulador, aí eu já estou sentado na cadeira, já estou regulando as apostas, tá? A tentação do regulador é proibir. Mas já pensou como seria a segurança pública se a gente proíbe todo mundo de sair na rua? Então. Não tem mais assalto. Então. Mas é isso? É isso a solução? É isso. Proibir? Proíbe. Fica uma maravilha. Uma vez eu trabalhava no metrô, que eu estava lá na Secretaria de Transportes Metropolitanos, que teve com 5 dias a gente ficou internado no buraco, e às vezes eles falavam pro pessoal da operação, bom, se não entrar nenhum passageiro no metrô, o metrô não quebra, fica limpo. E fica rodando o trem vazio. Essa é a tentação do agente público. Proibir. Não, é preciso regulamentar. Eu vou permitir a propaganda, só que eu vou colocar norma nessa propaganda. Claro. Eu vou dizer que mensagem pode ser dita e que mensagem não pode ser dita. Mal, comparando, foi o que fizeram com o cigarro. Colocar regra. Colocar regra e deixar o livre-arbítrio da pessoa. Por exemplo, o jogo patológico. Uma medida que a gente estudou com o Ministério da Saúde, com os órgãos dos apostadores, com quem se preocupa. Você não pode apostar com cartão de crédito. Isso está em discussão. Enquanto eu estive lá, era ponto pacífico. Por quê? Porque você não pode apostar com dinheiro que você não tem. Claro. Você é compulsivo, você está numa compulsão, você sabe que a fatura do cartão vai vir daqui um mês, agora eu vou ganhar a fatura do cartão. E você vai se afundando cada vez mais, afundando. Aí chega a fatura, você não tem como pagar. Imagina um governo que criou o Desenrola para tirar as pessoas da inadimplência, colocando mais gente na inadimplência por conta de cartão de crédito em aposta. Sim, claro. Ou boleto. Então você só pode apostar com Pix ou com cartão de débito, é dinheiro que já está na sua conta. Ou você tem o dinheiro ou você não aposta. Ou você não aposta. Você tem que criar, os operadores vão criar, isso eu senti dos operadores. Os operadores os que vieram falar com a gente, quebraram muitas ideias pré-concebidas que eu tinha. Eles querem um jogo responsável, a grandíssima maioria, há exceções. Mas as duas associações, a NJR e BJR, sempre com propostas de jogo responsável, trazendo experiências de fora, foi muito bom ouvir. Para você ter uma ideia, com as duas associações, há reuniões semanais até hoje. Uma vez por semana vem uma e vem a outra. Para trazer as experiências de fora. Uma experiência de fora interessante que veio do IBJR. O operador tem que criar uma opção, quando o sujeito vai entrar no site, a hora que ele vai começar a apostar e a hora que ele vai terminar. Depois ele pode recomeçar, mas pelo menos ter uma parada para ele pensar. Porque o compulsivo, ele não pensa. Sim. Eu sou compulsivo na alimentação. Eu tô acima do peso porque eu sou compulsivo. Graças a Deus nunca fumei e não sou compulsivo com bebida. Mas com alimentação sou. Desse mal eu compartilho contigo. Se você parar e respirar e pensar o que eu tô fazendo, às vezes é um gatilho pra você parar. Exato. Se antes do segundo prato você para 5 minutos, você não come de novo. Se antes de voltar pra aposta você para 5 minutos, às vezes você não volta. Já perdi muito hoje. Já não tô mais me divertindo, porque tem que ser um lazer. Então toda a ideia, e aí a gente trabalhou junto com o Conar, que a gente ouviu todo mundo. A gente trabalhou junto com o Conar para que tivesse um anexo. Hoje tem o anexo 10 do Conar, que diz o que a propaganda deve e não deve dizer. Por exemplo, uma propaganda de aposta não deve transmitir a mensagem, e acontecia, o sujeito aparece numa situação difícil, numa casa muito simples, aí ele aposta no celular e aparece numa piscina, claro, né? Uma mansão. Não é essa ideia é falsa, essa ideia é mentira. Essa ideia, Mansur, me permita, é muito parecido com as propagandas do cigarro dos anos 70 e 80. Você vai ficar charmoso. Você ficava bonito, charmoso, era você rico, descendo do cavalo, teu Luke Strike, se você aproxima a pessoa que você tem interesse, ou do sexo masculino, ou do sexo feminino. Que as propagandas eram atrativas para as pessoas fumarem, né? Se você não fumasse, você não tava. Mais ou menos o site de aposta. Alguns sites tinham esse tipo de propaganda dizendo que você vai mudar o seu estilo de vida apostando, quando na verdade é muito pelo contrário. É um lazer. Né? A grande tendência é você ficar Exato. viciado, compulsivo, perder dinheiro, quebrar. Sim. Se você não fizer o quê? E a palavra é jogo responsável. Sim, claro. Jogo com responsabilidade. Quer jogar? É entretenimento. É seu livre-arbítrio. Eu, por exemplo, não jogo. Não vejo graça. Eu já sofro tanto torcendo, né? Que pra que eu vou ainda perder dinheiro ou ganhar dinheiro?
não me atrai. Mas tem muita gente que não aposta no jogo. Eu convivo com muitas pessoas. O cara fala, eu não sou a favor da liberação da pós-esportiva. Só que o cara ele joga outros joguinhos desse do celular e põe dinheiro. Então, cara, é a mesma coisa. A única diferença é que você está dependendo só de uma máquina, que é muito mais difícil você ter algum retorno, e o outro você apostou em esportes, né? Então, eu acho que você tem que pensar um pouquinho do macro. No primeiro semestre, a gente apresentou um projeto de lei para o Congresso. Depois de ouvir tanta gente, continuou ouvindo todo mundo, mas começou a debater com o Congresso. A gente teve os relatores, Adolfo Viana na Câmara, Ângelo Coronel no Senado, Comissão de Esporte. Foi um trabalho, da mesma forma que eu me arrependo de ter feito política no São Paulo, porque não me agregou nada. Me agregou experiência de vida, mas não me agregou nada, só fez eu conviver com o pior do futebol, que é essa política. É, muito triste. Tem pessoas boas, é claro que tem, mas tem muitas pessoas ruins, mal intencionadas, e você... Sim. tem gente até que deixa de torcer, eu não. Eu fiquei mais fanático, mas tem gente que deixa de torcer. Eu deixei de torcer. Quando entra na política do futebol. Porque vê assim. Mas tem gente boa também, bem intencionada. Claro, esses ex-presidentes que eu citei, gente que está hoje lá, mas tem uma casta muito ruim. Lá não. Lá eu vivia o dia a dia do Congresso, da democracia, e comecei a perceber o que eu já tinha muito claro na minha cabeça, mas vi na prática, a democracia é importante, mesmo ouvir o adversário, ouvir o oposto, você agrega, você aprende alguma coisa. Fundamental, né? O projeto de lei que foi editado pelo presidente da República dia 30 de dezembro, às 10h30 da noite, ou seja, cumprir uma missão assim, o juiz com a placa levantada, o jogador com a meia arriada, a torcida indo embora, sabe aquele barulhinho de fim de jogo, quando fizemos o gol aos 49 do segundo tempo, já no acréscimo do acréscimo, surgiu a Lei 14.790, ela ficou melhor depois que ela passou no Congresso. Por quê? Porque ela encontrou os representantes da sociedade. Isso é rico. Tem seus problemas? Claro que tem. Ninguém é cego. Assim, porque o cego enxerga isso. Eu trabalho para a Associação dos Cegos. Eles têm uma sabedoria gigantesca, uma capacidade de ouvir, uma capacidade de sentir. Mas ninguém é cego no sentido da cegueira cognitiva, de não conseguir ver o que está acontecendo, que é grave. Mas o processo político é importante. Não há alternativa à democracia. Não há nada ao lado da democracia. Você tem que ouvir o representante, por mais que você ache que ele está falando um interesse pessoal ou de um nicho pequeno, é a conjunção desses interesses que faz o país um país. Sem democracia você não é um país, você é um grupelho que assalta o poder para mandar, sem ouvir ninguém. Então, eu sempre fui muito respeitoso e sempre gosto de dizer, disse ontem num seminário na presença do senador Ângelo Coronel, o projeto que o Executivo apresentou foi aprimorado pelo Congresso Nacional. E aí, contei minha história, trabalhei 1 ano em Brasília, morei em Brasília, me mudei para Brasília, voltava para São Paulo para ver minhas filhas, minha família no final de semana, mas fui a Brasília. Foi um custo pessoal muito grande, porque o técnico no serviço público ganha muito mal e as despesas aumentam, então eu realmente eu investi dinheiro nessa missão, mas tenho muito orgulho de ter feito isso. Acho que encontrei no Ministério da Fazenda servidores dedicadíssimos, competentíssimos. Quer dizer, outro preconceito de que o servidor público é acomodado é nada. Na Fazenda as pessoas trabalham até 1, 2 horas da manhã, tem um conhecimento profundo, pessoas com mestrado, com doutorado. O Ministério da Fazenda tem uma elite de funcionalismo e eu sei que essas pessoas estão independentes de governo. Pessoas concursadas, claro. Então tem muita gente boa que trabalha pelo Brasil e eu me senti muito orgulhoso de ter feito parte. Aqui não é a defesa, o que o Márcio está falando, não é a defesa do partido, é a defesa das pessoas que lá trabalham, as pessoas estão lá. Estão concursados, gente. Estão lá vários governos, participaram de todos os governos, gente que está lá desde a década de 80, desde a década de 90, que é a estrutura que faz o governo andar. Porque os políticos vêm e vão, essas pessoas que ficam. Sem dúvida. Então gosto sempre de saudar essas pessoas, que também trabalhei com elas, porque eu tinha que rever o expediente do Galípolo. O Galípolo vai para o Banco Central, entra o secretário Dario Duriga, também me deu todo o respaldo para trabalhar, para apresentar o projeto. Quando chega em fevereiro, por questões que a gente em comum, tanto o Ministério quanto eu achávamos que eram inconciliáveis, do processo que viria agora, da expedição de 12 portarias, de situações envolvendo trâmites que não eram aquele que a gente tinha imaginado inicialmente, que as coisas deveriam tramitar de uma forma mais técnica, uma influência política que existe, mas que você não é obrigado a aceitar. O ministro, o secretário executivo e eu decidimos de comum acordo que eu iria sair, deixei lá
a equipe que foi formada, muita luta, uma equipe pequena, mas muito brava, comandada pela Simone Vicentini, que fez um trabalho espetacular. Olha, se eu não tivesse tido, eu atribuo assim, eu realmente estava à frente dessa equipe e eu tive a grande sorte de escolher mulheres. A Simone, as subsecretárias, Rayana e Daniela, a nossa chefe de gabinete, a quem eu faço aqui uma homenagem, porque ela faleceu, Uau. Marlúcia, ela faleceu esse ano, e foi a chefe de gabinete, que Deus a tenha em bom lugar, porque é uma figura adorável, uma figura querida, foi um baque enorme, eu já tinha saído, mas foi um baque enorme para o time inteiro, e alguns homens também, para serem mandados por essas mulheres, que é assim que a coisa funciona bem. As mulheres mandando e comandando e nos dando as diretrizes e atuando, Tomara que minha mulher não empoderadas, veja esse episódio. empoderadas e fazendo ali um trabalho maravilhoso. E a gente, cada vez mais no Ministério da Fazenda, dando espaço e dando voz para as mulheres, porque não tem mais como ser diferente, sabe? Elas conquistaram o Sem espaço dúvida. e elas têm que exercer isso, não só no direito esportivo, mas também nas apostas. Eu saio e hoje eu volto para a vida privada, volto a ser um advogado. O que você vai fazer da vida? Eu vou advogar. Como, onde, quando você estiver vendo esse episódio, talvez a gente já tenha essa definição. Você não, que você está vendo agora. Quando o nosso espectador, a nossa espectadora estiver vendo, talvez eu já saiba para onde eu vou. Pô, já vai segunda-feira agora aí, ó. Então, talvez eu já saiba para onde eu Próximo. vou. Mas eu vou ser advogado, vou voltar a ser advogado, vou voltar a ser advogado de direito esportivo. Isso é uma decisão na minha cabeça, essa é a minha carreira. E eu queria, Santoro, falando já de futuro, já teve a SAF, teve o Estatuto Torcedor, mas uma função importante, mas um grupo grande que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Foi lá que você conheceu o Biel, né? No Estatuto Lá que eu Torcedor. conheci, o Gambiel e o Gustavo, e nós abrimos o escritório. Já teve o Estatuto Torcedor, já teve a SAF, teve as apostas, eu queria ter mais uma. Eu não sei o que é ainda, mas está participando com relevância de mais uma mudança disruptiva no sistema. E certamente eu gostaria muito que fosse alguma coisa relacionada com o esporte. Então eu quero ainda, nesta minha existência atual, eu estou com 48 anos, você falou jovem, eu não apareço ser tão jovem, eu acho que eu rodei murcho, como diz aí no interior, porque eu pareço ser bem mais velho do que eu sou, a minha aparência está um pouco desgastada mesmo. Eu preciso me cuidar melhor, vou fazer isso, vou me dedicar a isso esse ano. Emagrecer. O cabelo não volta mais, né? Essa barba branca... O Mansur vai ser um convidado nosso, você pode acreditar, vocês vão ver ele aqui muitas vezes. O Mansur é um cara muito inteligente. Obrigado. E fora da caixa, como vocês estão acompanhando. Só que ele está fazendo aqui uma promessa. E quando você faz uma promessa aqui no Tudo Acaba em Mim, você tem que cumprir. Você vai ver, o cabelo não vai crescer, a barba branca é muito São Paulo Futebol Clube, que me deu muita preocupação, mas muita alegria, né? O que o São Paulo fez pela vida da gente, né? Tá maluco. 3 títulos mundiais, 3 Libertadores, tudo que a gente viu Quem no foi estádio. da geração do Tele ali de 91 Outro a 94. dia eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Cafu, né? E falar pra ele, Cafu, eu vi tudo. Eu vi você no expressinho. Depois eu vi você virar profissional, eu vi você no meio de campo, depois eu vi você na lateral. Eu vi você voltar pro meio quando o Vitor chega, o Tele recoloca ele no meio. O que vocês faziam ali, como a gente é grato, né? Aquela São Paulo de geração. 91 a 94. Como a gente... E eu falei pra ele, pô, hoje vai tanta gente ver, graças a Deus, o que a torcida do São Paulo tá fazendo é tão maravilhoso, mais de 50 né? mil por jogo, né? Impressionante. Puxa, você já pensou se aquele time do Cafu tivesse 50 mil todo jogo? Nossa Senhora. Porque tinha nas finais, mas era um público pequeno, ia 7, 8, 5, ver aqueles recitais de futebol, né, Santoro? Era sensacional. Cafu, Cerezo, Palinha, Raí, Miller, Zete, Ronaldo, Vitor, Ronaldo Luiz, Tá louco. Adilson, Leonardo, Pintado, Leonardo, Dinho, Juninho. Verdade. Jesus amado, o que era aquilo, né? Era uma aula. E se Depois você voltar antes, ainda você tem Careca, você tem Miller, Nossa, você tem mãe do Pita. céu. A gente foi muito feliz, né? Impressionante, cara? A gente vai ser feliz ainda. A gente foi feliz ano passado na Copa do Brasil, a gente vai voltar. Sem dúvida. Depois vivi a geração do Muricy. Sim. Vi o Muricy no Meu grande amigo Muricy o Ramalho. Tri abraço brasileiro, pra mas você, eu tenho meu uma gratidão ao Muricy. O Tri brasileiro vi, já estava dentro, tal, já vivi mais a parte de dentro. Em 2013, quando ele volta, a coisa estava tão Sim, feia. E aí eu já vivi o dia a dia. Ele e o Hernanes, né, naquele E ele aceitou voltar. Foi o do Hernanes aquele ano? Foi. Não, 2013 não. O Hernandes é 17. 17. Nós né? passamos um problema de novo, já era o Dorival, Era o que é outro Dorival e o grande Hernandes, treinador né? da história de São Paulo. E o Hernandes também. O Hernandes é um ídolo, Outro né? amigão meu, Dorival. Aliás, abraço pros dois. eu quero falar, isso tudo que eu contei aqui é a prova de que o Hernandes, além de ser um gênio,
jogando bola, é um gênio da filosofia. Porque o que eu contei aqui? Que a vida é uma sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Eu tava no Estatuto Torcedor... Como é que é? Repete isso aí pra nós. É frase do profeta Hernanes. É. A vida é uma sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Ó, eu tava lá no Pinheiro Neto, aí eu fui chamado pra GV, da GV eu fui fazer Estatuto Torcedor, de lá eu fui pra secretaria, porque a pessoa do Estatuto Torcedor assumiu a secretaria, conheci o Gabriel. Conheci o Rodrigo no São Paulo, fiz a SAF. Conheci o Gabriel, ele me chamou pra regular as apostas. É a teoria do caos, né? Sim. A cada passo que você dá na sua vida vai gerar uma consequência lá na frente, tudo é encadeado. Né? Então, profeta Hernandes, citando Hernandes, profeta contemporâneo, a vida é uma sucessão de sucessões que sucedem sucessivamente. Mas em relação ao Muricy, a gratidão de 2013, dele ter voltado, a coisa estava muito ruim. Ele nem podia, né? Eu estava muito ali dentro. O doutor Juvenal já estava convalescendo, um problema de saúde grave. Ele não tinha mais força física para ser o Juvenal Juvencio, vice-presidente campeão do mundo, presidente de campeão brasileiro, que construiu Cotia quase do zero, que fez uma reforma no CT da Bafu, que construiu, como o Laudo Natel dizia, um Morumbi dentro do Morumbi, aquele leão. O físico já não permitia mais. E o Muricy volta e chama aquilo. E no primeiro jogo do Muricy, a gente não vai cair. Porque do jeito que a torcida abraçou, e aí sim, a torcida começou 40 mil, 50 mil, 40 mil, 50 mil, e o São Paulo tem, até hoje, essa marca de, além de ser campeão de tudo, nunca ter sido rebaixado. Sem dúvida. Mas trabalho para outros clubes. Hoje eu tenho carinho e respeito pelo futebol como sistema, sabe? De ver a grandeza de um Flamengo, de ver a grandeza do Corinthians, de ver a grandeza do Palmeiras, de ver o futebol do Nordeste. O futebol do Nordeste é mágico. De ver o futebol do Sul, o fanatismo do gremista e do Colorado pelos seus times. O Mineiro é tão torcedor que tem a rádio, tinha na minha época, quando eu acompanhava mais, quando era. Tem um narrador só do Atlético, um narrador só do Cruzeiro. Quando eu jogava Cruzeiro e Atlético, cada um narrava um Meio tempo. campo. E eu vi a final do Mineiro com meu pai, assisti na TV. Que coisa linda, né? Os dois jogos, a rivalidade, um no campo, no estádio atual do Atlético, outro no Mineirão, só com torcida do Cruzeiro. Então eu tenho carinho pelo esporte. E eu tenho carinho, eu sou advogado da Liga Nacional de Basquete, eu joguei basquete, não parece, né? Não parece, mas lá no Pinheiros deixaram eu jogar. Eu joguei de mini a infanto, tinha um infanto na minha época. Eu fui treinador da minha faculdade de basquete. Eu adoro basquete, adoro NBA e tenho assim um carinho enorme pela Liga Nacional de Basquete. Que salvou, o basquete brasileiro estava indo. Sim, estava morto. A CBB não fazia mais o campeonato. A CBB não conseguia mais fazer o campeonato. Veio a Liga, nós já estamos no 16º, se eu não me engano. Cada ano é melhor que o anterior, em tudo. Legal. E o basquete ressuscitou no Brasil. Os jogadores da NBA formados na Liga Nacional de Basquete, tudo. E a Liga aí fazendo. Fui outro dia no Ibirapuera, que coisa maravilhosa. Ginásio lotado. Porque o brasileiro gosta de basquete. O basquete do Brasil podia ser muito melhor do que é. E também, eu já fui a 2 Olimpíadas, fui como turista. Então, ver a ginástica, ver os esportes mais... Sensacional. E ver como o Brasil está se transformando numa potência olímpica. E dinheiro das loterias. E dinheiro das bets agora. Então tem um lado de externalidade negativa, mas tem um lado de coisa boa que gera. Então, o dinheiro da loteria, o dinheiro das bets, fomentando o esporte no Brasil. Mas a gente precisa cuidar, como governo, do vício, da lavagem de dinheiro, da propaganda que abusa. Exatamente. Então é cuidar do segmento, não é proibir o segmento. Proibir, para mim, nunca foi solução de nada. Então, essa minha trajetória... Agora eu quero voltar a ser advogado, quero voltar a trabalhar com SAF, depois que o sistema, as leis me permitirem, porque eu tenho que cumprir um período, já estou cumprindo, estou perguntando... Você tem uma quarentena ali. eu estou perguntando à Comissão de Ética da Presidência da República qual é a minha quarentena, estou consultando, estou fazendo tudo direitinho, porque eu sempre fiz tudo na vida direito, mesmo perdendo oportunidades, o melhor caminho é o caminho do certo. O caminho do errado... Eu tenho um grande amigo que fala isso. Pode te trazer dinheiro, mas o que ele tira de você, que é o seu sono e a sua consciência tranquila, você não recupera nunca mais, Santoro. Eu brinco muito com um amigo nosso, que é o Ambiel, falando muito dele, porque, cara, é um cara que eu adoro. Você sabe do carinho que eu tenho pelo Ambiel. Além de ser um gênio, e eu falo pro Ambiel... E uma grande figura, né? Eu falo, Ambiel, advogado, ele tem uma particularidade. Meus amigos em comum, eu falo isso muito. É muito difícil você colocar numa frase idôneo, honesto, competente e amigo. Para um advogado, geralmente você só atende 2 dessas. O Ambiel, ele consegue ser amigo, idôneo e muito competente. Então, assim... Eu faço minhas as suas palavras. E um amigo, um irmão, né?
Pô, eu convivei mais com ele do que com a minha família. Meu sócio, Ele é foi meu sócio 15 sensacional. anos. Alimentamos junto o sonho. Ele estava numa grande banca, eu estava numa grande banca de advogados. Alimentamos junto o sonho de construir um escritório novo. Esse sonho se tornou realidade. Tá aí, o escritório Ambiel Advogados tá aí há 15 anos. Eu saí para ir pro governo, vendi minhas cotas. Saí mesmo. Mas assim, como que você não considera um irmão alguém que você viveu esse sonho por 15 anos? Como eu não considero o Rodrigo Monteiro de Castro ou o Gabriel Gali para essas pessoas que eu citei aqui? Pessoas da minha família, do meu círculo mais íntimo, né? Claro. Mansur, antes de eu te fazer uma pergunta final, quero entender um pouquinho Passou rápido, hein? nossa, dos seus hobbies. Foi aqui. legal ou não foi legal? Sensacional. O pessoal vai poder validar aqui. É. Mas antes, eu preciso falar o seguinte: eu quero saber o Mansur. Fora um pouco. Se o Mansur gosta de filosofia, de leitura, eu Gosto. quero entender algumas coisas assim. E por falar em filosofia, eu vou apresentar a você Davi Nunes, o filósofo, o nosso grande Davi Nunes. Que tá junto com o Profeta Hernanes. É da mesma turma. Antes da pergunta do Davi também, que a gente sempre encerra com a pergunta do filósofo. Vamos falar de quem paga nosso salário. O salário do Davi é caro demais, cara. Preciso falar dos nossos patrocinadores aqui, senão não prospera. Vamos lá, Davi, por favor? Vamos começar falando então hoje de Otimize Studios. Otimize Studios, nossa casa. Pessoal, você está pensando em gravar seu podcast da sua empresa? Quer fortalecer a sua autoridade digital? Pessoal, continua no seu core business. Não vai montar estúdio, gastar dinheiro. Vem aqui no Otimize Studios. Nós temos um preço competitivo, uma localização extremamente privilegiada. Estamos aqui na Avenida Angélica. Aqui você tem estacionamento, você tem segurança, tem identificação visual quando você vai entrar no prédio. Você tem uma infraestrutura aqui com um operador como o Davi Nunes. O ar-condicionado é ótimo. Ar-condicionado. Funciona bem, não tigela. Aliás, vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou trazer o seguinte. Quem vai falar do Otimize agora é o Mansur. Mansur, como foi a sua experiência aqui no Otimize? Ar-condicionado perfeito, poltrona confortável, equipe atenciosa. Adorei vir aqui. Muito bom, Mansur. Tá vendo, gente? Até o Mansur, né? Água, café. Aí, água, café. Uísque na outra sala, mas como é de manhã a gente não vai tomar. Sensacional. Então, pessoal, quer gravar? Esquece, deixa que a gente se preocupa. Só vem aqui, traz seu convidado e grava um podcast. Preço compatível ao mercado, nós temos um preço bem competitivo, tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muita gente fazendo podcast aqui, né, Davi? Davi, quem tem mais alguém para pagar o seu salário? Precisa que somar, senão não dá o salário do Davi, gente. Vamos falar de Sorriquer Odonto, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você que é da região de Osasco, tá precisando fazer aquele tratamento, de saúde bucal, quer melhorar o seu sorriso, tá com dor de dente, tá querendo fazer um clareamento, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido na Sorriquer Odonto, que fica ali na Cruzeiro do Sul, no bairro do Rochidale. E agora a doutora Fabi Matos, inovando, também faz harmonização facial. Então você tá precisando tirar uma ruguinha, melhorar sua pele, né? Deixar assim, dá uma mudadinha tá com a lata meio não, tá com a lata, né? Eu não queria falar do Davi, não, eu não vou falar, prometi mais pra esposa dele que eu não vou falar mais do Davi, mas vamos falar assim, tá com a lata meio estragada, quer dar uma melhorada ali, quer ficar mais bonito, mais jovem principalmente, então vai na Sorriquer Odonto, você vai ter um atendimento de primeira e é óbvio, se falou que viu aqui no Tudo Acaba em Business, 10% de desconto, seja no tratamento odontológico, seja no tratamento orofacial, de harmonização facial, tá bom? Um grande abraço. E aí, Davi, temos mais alguém? E para fechar, vamos falar da Tá com o shape cansado? Da Evoque Academia. Tá meio cansado, tá precisando melhorar. Ô, Mansur, tô achando que isso foi para você, viu, Mansur? Eu acho que ele colocou aqui, ó, tá querendo mudar de vida, tá querendo apostar numa academia, ter uma estrutura melhor do que Evoque você não vai encontrar. A Evoque tem um grande diferencial, são 32 unidades. Começou lá em Mauá com meu amigo o Rodrigo Haas, cabeça agora tá de gramado novo, viu, Mansur? Colocou a grama, o homem tá impossível, viu? Vai lá, na Evoque Academia, são 32 unidades, começou em Mauá há 5 anos, olha só o up que eles deram, tem três academias em Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Parque do Carmo, Diadema, Guarulhos, poxa, é tanta coisa, aí você tem Goiânia, você tem Belo Horizonte, são muitas academias, Mato Grosso do Sul. Faz esporte, é bom pra você, vai te fazer sentir melhor, e aí, vai ser bom pra sua saúde. Mansur, e sabe qual vai conhecer gente, vai academia conhecer você conhece gente legal. Exatamente, o grande diferencial competitivo da Evoque, Mansur,
Eu posso te falar isso de uma forma muito tranquila. A Evoque, a maioria das grandes academias hoje, ela sistematizou, robotizou. Então, assim, você tem muito pouco relacionamento com os professores, com os alunos. A Evoque não, ela quer. Tem bastante aluno, professor na sala, vai te ajudar a fazer o equipamento, é um atendimento muito mais humanizado. A Evoque cria vários eventos para que os alunos tenham essa oportunidade de estarem juntos e conviverem, para ter, legal. além da saúde física, uma saúde mental a todo vapor. E falou que viu no Tudo Acaba Mises, fechou o pacote anual, primeiro mês, R$ 1,99. Avisa pro cabeça, viu no Tudo Acaba Mises, R$ 1,99. Mansur, os meninos estão fazendo um trabalho sensacional. São 32 Se você unidades falou, em 5 tá falado. anos. E agora, gente, vamos voltar ao Mansur. Aí eu quero saber o seguinte. Mansur, você me contou toda a sua história profissional, ou uma boa parte da sua história profissional. Agora eu quero saber a vida do Mansur, assim, quais são os seus hobbies? Você gosta de leitura, de filosofia? Você pula de paraquedas? Como que é a tua vida, assim, Mansur? O que você gosta? Eu gosto muito de ler. Lê o quê? Eu gosto muito de ler hoje os autores contemporâneos do mundo inteiro, mas eu também gosto muito dos clássicos. Por exemplo, o Eu sou Vermelho e o apaixonado Negro, pelos clássicos. de Stendhal, é um clássico maravilhoso que te prende do começo ao fim. E é muito importante você conhecer o contexto daquela época. Mas eu também gosto, para falar em franceses, do Manuel Carrère. Agora ele lançou um livro chamado Yoga, que é uma grande reflexão sobre o homem, principalmente o homem da minha idade. E eu tenho lido filosofia, Luc Ferry, um autor francês. Não conheço. Tem um livro que chama A Mais Bela História da Filosofia, que é um compêndio interessantíssimo, que vai passando desde os gregos, passando pelos filósofos da Idade Média, chegando à Idade Moderna, falando de Nietzsche. E ele, o segundo livro dele, que eu acabei agora, Mitologia e Filosofia. Olha, que legal. Trata dos mitos gregos, mas com uma abordagem filosófica. E os mitos gregos são a base de toda a historiografia nossa. Como é que chama esse? Eu vou ler, Mansur. Mitologia e Filosofia, Luc Ferry. Assim, você vê que todas as grandes histórias que o homem contou têm uma origem na mitologia grega. E é maravilhoso como ela traz os conflitos. Então, conhecer mitologia grega é uma base importante para você construir sua casa intelectual. Mas eu, por exemplo, eu gosto do Houellebecq, eu só falei de franceses agora, mas eu também gosto muito do Saramago, gosto muito do Vargas Llosa. Você vê que a minha leitura não é ideologizada, porque falei de um grande pensador da esquerda e falei de um grande pensador do pensamento liberal, Mário Vargas Llosa. Gosto muito de autores brasileiros, por exemplo, Milton Ratum, Dois Irmãos. Maravilhoso, maravilhoso. Agora a gente perdeu o Rubem Fonseca com Agosto. Agosto é um livro espetacular sobre o contexto do Brasil nos últimos dias da era Vargas. Jorge Amado, Chico Buarque. Chico Buarque é um escritor espetacular, ele é tão espetacular como compositor. Sim. Eu vi, ele contou num documentário dele na França que ele estava sendo entrevistado com obras lançadas na França e o entrevistador falou para ele: e eu soube que você também é compositor no Brasil. Quer dizer, na França ele é um autor. Que eu soube que você é um dos maiores gênios. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, os maiores gênios da cultura musical brasileira. E lá na França ele é um autor de livros. E o entrevistador perguntou: eu soube que você também é compositor. Imagina isso. Gosto de ler, para entender economia, Beluso e Galípolo. O Gabriel. E o Beluso que foi o diretor, presidente do Palmeiras. Foi presidente do Palmeiras. Professor. Então, a leitura te liberta. Eu adoro série, eu adoro filme, eu adoro ver esporte na TV. Que série que você gosta? Eu acabei de ver agora Fim Fim? No Globoplay. Que coisa maravilhosa, da Fernanda Torres. Também já li o livro dela, A Glória e Seu Cortejo de Horrores. Que gênia, Fernanda Torres, né? Sem dúvida. Que gênia, uma atriz espetacular, uma autora espetacular. Fim, você fica ali embasbacado. Deram muito azar no Central do Brasil de ter pego um componente, um filme tão impressionante na época que foi Não, mas pra mim a Fernanda Montenegro ganhou aquele Oscar. Nem não tenho o que falar. Não, mas, cara, mas aquele filme, assim...
Que coisa incrível, né? Rapaz, como que foi o filme que ganhou naquele ano? Eu acho ele maravilhoso, aquele Por filme. exemplo, a série que me levou pro Já mundo lembro o nome. a série que me levou pro A mundo Vida é Bela. Ela A perdeu Vida pra é Vida é Bela. Bela. Esse é o problema, né, Filme cara? lindo, Ela né? pegou um filme... Cinema italiano maravilhoso. A série que me levou pro mundo das séries foi House of Cards. que eu acho sensacional. Eu Meu Deus começo do ali céu. também. Aí eu fui pra Brasília agora, anos depois, passar um ano lá, né? House of Cards. Foi a que me levou. Depois eu vi Breaking Bad. Minha série preferida de todos os Quando ele entrava tempos na é mesma. Sopranos. Que é maravilhosa. Eu já gosto de Maravilhosa. Peaky Blinders, cara. Também adoro Eu Peaky assisti Blinders. 3 vezes Peaky Blinders, tô reassistindo, eu acho maravilhosa. Adoro uma série. Vikings eu acho muito bom também. Aquela série catalã, que eu esqueci o nome do Você professor do de professor, filosofia. Ele tá falando do a La Casa de Papel. Não. Não? É catalã a série. É Merli. Eu não assisti essa, eu vi. É muito Maravilhosa boa também. A Casa de Papel eu nunca Merli. assisti. Gostaria de ter assistido. Ele. E são tantas séries, gente. Você quer assistir um documentário de Eu sou esporte apaixonado por documentário. espetacular? Quer ver um gênio em ação, com toda a sua fúria e selvageria? The Last Dance, do Michael Jordan. Sensacional. Esse é sensacional. Que é isso? Não, pra mim o Michael Jordan não é incomparável. O pessoal falou. Aí você quer ver uma coisa interessantíssima do futebol brasileiro, que não é só futebol? É Elza e Mané. A Elza Soares com o Mané Garrincha. Deixa eu ver se vai ser mais ou menos meu amigo. Pelé ou Messi? Pelé. Bom. Tá brincando. Não, senão o cara, aqui eu já começo o meu contexto de Mas amizade eu não ou gosto não. de fazer essas coisas, porque assim, Messi, gênio, espetacular. Pelé, Que extraterrestre. bom que eu vi o Messi. Pelé. Eu agradeço, sabe? Eu agradeço que eu vi o time de 82. Não, sensacional. Eu vi o Zico, o Sócrates, o Falcão, o Cerezo, eu vi o Valdir Pérez, vi o Oscar, vi o Leandro numa lateral, o Júnior na outra, vi o Éder, vi o Serginho. Qualquer seleção que eu montar de todos os tempos tem Zico e Júnior. Não, Zico e Júnior. Vamos ter. O Júnior Depois é eu vi o espetacular. Júnior voltar e jogar pelo Flamengo no meio. Que é isso? Júnior, a batida E o da Leandro? Nossa. Que era o Não, Leandro? Jogando Com todo futebol? respeito ao Cafu, que eu admiro muito, mas o maior lateral direito que eu vi na minha vida foi o Leandro. Depois o Cafu é o segundo. Assim, os nossos, né? O Careca. O que é o Careca? O Miller é um cara o Careca, o Miller era o Pita, espetacular, o Miller. o Falcão no São Paulo, o Falcão no Inter, o Falcão na Roma. Pelo amor de Deus. Bom, gosto de série. Quer entender esse universo o que a gente tá vivendo hoje com as apostas? Lei da Selva e Vale o Escrito. Como chama? Lei da Selva, Lei que da conta a Selva. história do jogo do bicho, e Vale o Escrito. Ó, que legal. Se você assistir Lei da Selva e Vale o Escrito, você vai ter um contexto. Vale o escrito. Legal, vou ler. Duas séries globais. Eu tô falando muito de série nacional para prestigiar o áudio nacional, que tá cada vez melhor. Sim. Essa série que eu acabei, eu já devia ter visto, Fim, que eu acabei agora, que produção espetacular, é da turma do Andrusha, né? Andrusha Washington. Eu não sei, eu não vi. Nossa, o texto da Fernanda Torres, na boca daquelas atrizes e daqueles atores. O filho do Chico Anísio, ele não gosta que seja reconhecido assim. Ele é muito bom. Eu esqueci, ele é muito bom mesmo. Tá dando um show como o Silvio. Ele é muito bom. Até chato que eu esqueci o nome dele, porque eu lembro o nome dele toda hora. Mas ele é muito bom. Eu já, se a gente lembrar. Bruno Mazeu. Gênio. Fábio Assunção. A Marjorie este ano. Que é isso? Time bom, né? Time bom. Meu amigo, por falar em filosofia, chegou a hora, o momento do nosso filósofo. Davi Nunes, tem uma pergunta. Débora Falabella. Marjorie este ano e Débora Falabella. Ela é muito boa. Essa é genial. Bruno Mazeu. Tem um elenco. O homem não quer deixar de falar o nome de ninguém. Fala, filosofia. Então vamos lá, o homem da filosofia, o filósofo, Davi Nunes. Tem uma pergunta filosófica para o nosso convidado hoje, Davi? Eu vou tentar explicar a pergunta que eu fiquei pensando. Na verdade, é uma dúvida também. Fala. Né, o podcast ele tá com 1h20. Nessas 1h20 você se mostrou ser uma pessoa muito aberta, que gosta de ouvir todo mundo, que gosta de falar saber. também. Exato. E gosta de comer. E é uma pessoa muito verdadeira. Na forma que você se expõe, como você fala, você é uma pessoa muito sincera. E uma das coisas que você mais enfatizou quando você falou da sua trajetória no São Paulo foi um possível arrependimento de ter entrado na política. E como foi pra você ser uma pessoa muito sincera, muito verdadeira, entrando num mundo onde as pessoas usam muitas máscaras e tem esse jogo de ego, esse jogo de interesse? Eu apanhei pra caramba. Assim, apanhei porque eu comprei a briga política, fiz inimigos,
é horrível fazer inimigo, a gente tem que fazer amigo na vida, não fazer inimigo. Fiz inimigos que são meus inimigos até hoje. Tenho prazer em tê-los como inimigos. Gente que me acusou de coisas que eu nunca vou perdoar, porque eu vou ter sucesso ou não ter sucesso. Eu vou acumular bens ou não acumular bens, mas eu não vou roubar. Isso é uma trajetória de vida. Não vou pegar nada que não é meu. Tudo que eu tiver é meu, é fruto do meu merecimento. Não vou tomar nada de ninguém. E quando você entra num ambiente com uma política de clube, as pessoas te acusam de coisas horríveis, sem saber o quanto isso é grave para quem não rouba. Porque para quem rouba é tranquilo, o cara tá lá com o dinheiro. Para quem não rouba, então tem pessoas com quem eu me relacionei que eu nunca mais vou cumprimentar. Porque eles me acusaram de uma coisa que para mim seria imperdoável. Sobre a minha honestidade, sobre os meus valores, sobre a minha ética. E eu não aceito isso. Porque eles queriam fazer isso. E fizeram. Então ele te acusa daquilo que eles são. Então eu não aceito isso na minha trajetória. Em nenhum momento, em nenhum aspecto. Então são pessoas que eu não quero mais ver. Só que elas são do São Paulo. Então hoje, a minha vida de torcedor é ir ao jogo com os meus amigos, cumprimentar as pessoas que eu respeito, porque tem muita gente que eu respeito, e ignorar a existência dessas outras. E não misturar com o meu amor pelo time de futebol. Porque eu amo o time de futebol. O clube eu não frequento. Acho que o sócio tem todo o direito de frequentar. É um clube que tem muita gente que não torce pro time, mas decide o destino do time. Então ele vota no cara da piscina, no cara que faz uma boa piscina para ele tem todo o direito, mas ele não tem o direito de influenciar a paixão de 20 milhões de torcedores. E ele influencia. Eu me contrapus a esse sistema. Já era um pensamento que ia levar a SAF. Quando na discussão da SAF, foi muito legal, porque eu pude falar, eu já tive do outro lado do balcão. Eu não sou um gravatinha, que dirigente vai falar, o advogado gravatinha, que tá aqui falando teoria. Eu vivi as dores do clube. Eu fiquei 8 anos com o Juvenal Juvencio. Depois eu fui vice do Leco. Eu lutei contra presidentes do São Paulo. Lutei até que eles saíssem, porque eles estavam fazendo mal pro clube. E me arrependo, porque o que ganhou? As pessoas estão de volta e o clube continua sendo o que é, com acertos e erros. É a paixão da minha vida, é um amor, minha família, meus amigos e o São Paulo. São os meus amores na vida. Só que eu me arrependo porque eu gastei tempo que eu podia estar dedicando ao escritório, eu prejudiquei os meus sócios no meu tempo útil, eu prejudiquei minha vida pessoal em torno de algo que havia pessoas ali que não estavam nem preocupadas com o clube, estavam preocupadas com a sua subsistência. Tem gente ali no São Paulo que se sair de São Paulo morre de fome. Tem gente que não tem trabalho. O trabalho do cara é ser São Paulo. Eu não, eu tenho uma carreira fora, eu provei para o mundo que fora do São Paulo eu ia prosperar, palavra da moda, né? Tanto quanto, mais do que quando eu estava lá, e foi o que minha trajetória mostrou. E tem esses caras de lá, que se saírem de lá morrem, mas que ficam te atacando porque você quer fazer um contraponto. Você quer melhorar o clube. Eu não sou o dono da verdade, mas eu quero, na minha ótica, melhorar o clube, profissionalizar o clube. Assim, por exemplo, e eu não tô fazendo... O Júlio é um cara que eu gosto. O Júlio Casal, o presidente. Mas ele tem pessoas com ele que eu não suporto. Então eu jamais vou me reaproximar. Posso me reaproximar dele no âmbito pessoal, porque respeito. E tem pessoas que eu gosto com ele também. Mas tem pessoas que eu não posso. Que o fato delas estarem no São Paulo é um repelente para mim, como se fosse um repelente de inseto. O fato dessas pessoas estarem no São Paulo, para mim, torna impossível a minha presença. Então eu acho que foi um atraso de vida. Mas um atraso que eu aprendi a sofrer, fiquei mais cascudo, aprendi a relativizar o mal, a relativizar a leviandade, mas não faria. Hoje, pudesse mudar alguma coisa na minha vida, teria continuado como torcedor, continuado pensando em direito esportivo, prestando serviço, dando ao São Paulo como advogado, mas o Juvenal me convenceu a entrar na política e hoje fez pro meu bem e pro bem do grupo também, porque eu agreguei como político de São Paulo, mas é algo que hoje eu não faria. E se eu fizer de novo, você vai lembrar disso, vai colocar esse corte no ar e falar, você falou que você não ia fazer mais. Porque é como um vício. Se você cai no vício de novo, você reincide, você fica viciado de novo. E eu luto todo dia, só por hoje, para não voltar para a política do São Paulo. Só por hoje, né, gente? Legal. Se o São Paulo companhia, teria o maior prazer de estar junto. Agora, esse São Paulo associação, do clube social, frequente, sou sócio do clube, respeito os sócios, mas não quero participar. O só por hoje que o Mansur citou aqui é muito usado no AA, por exemplo, né? Que o cara, em vez de você falar pro cara, você tem que ficar 1 ano sem beber,
ou o cara que é Ou usar viciado em droga. droga. Ou mesmo a compulsão por jogo. Só por hoje você não vai jogar. Aí é só por hoje. Então eles vão trabalhando o dia a dia. Muito bem colocado isso, muito boa expressão. Mansur, cara, eu não sei nem como te agradecer. Esse Eu papo, você. com certeza você vai estar aqui muitas outras vezes. Papo agradável, inteligente. E eu queria que você, assim, para pessoas que querem também acompanhar você, o Davi vai colocar ali suas mídias sociais, mas, por favor, deixa seu recado final e fala para as pessoas como é que elas fazem para seguir você. Eu adoro pessoas, então as minhas mídias sociais são um veículo para eu me aproximar delas. Você usa Instagram e LinkedIn, né? Eu uso o Instagram e LinkedIn, gosto de responder sobre aposta, sobre SAF, sobre trajetória, como é, tô começando agora no direito esportivo, adoro, isso eu adoro. Tive outro dia no Mackenzie, fiquei encantado, foi sobre a minha trajetória, o grupo de direito esportivo do Mackenzie, já é de Mac, as pessoas interessadas, e fiquei muito feliz porque eu vi uma classe com mais mulheres do que homens. E isso a gente deve às mulheres do direito esportivo, sabe? As desbravadoras. Hoje a presidente do IBDD é uma mulher, Raquel Lima, Legal. uma grande advogada, e tem outras grandes advogadas, não vou citar porque eu vou esquecer gente. Tem advogada na Ponte Preta, tem advogada no Ministério do Esporte, tem advogada no doping, no antidoping, e elas estão tomando aí o espaço que é delas. Então eu gosto muito de conversar, a forma de me encontrar no Instagram e no LinkedIn acho que está aí na tela agora. Quero dizer para as pessoas também assistirem o Tudo Acaba em Business. Obrigado. Essa entrevista, claro, eu gostaria muito que as pessoas assistissem, mas olha o card de pessoas que já vieram aqui e as pessoas que virão aqui, quanta gente interessante, né? Quanta gente que tem o que contar, exceção a minha pessoa, mas quanta gente interessante, quanta gente que tem o que contar, e vai vir muita gente legal aí. O Santoro estava me falando, vai ter gente aí que vai dar muita repercussão, muita história boa para, de alguma maneira, trazer alguma informação que vai ser útil para a vida de quem assistir. Então, procurem aí o canal, procurem as outras entrevistas. Eu já tenho assistido algumas, vocês vão aprender muito como eu tenho aprendido. Muito obrigado, a modéstia do homem sábio, né, gente? Faz parte. Obrigado, viu, Mansur? De verdade, coração. Que entrevista bacana, sensacional. Trouxe aqui, também falou de filosofia. Ó, eu sou apaixonado por filosofia, mas não é muito a linha que o Mansur fez, mas já me trouxe aqui algumas informações que eu gosto muito do estoicismo. O Luc Ferrier, ele tá vivo, ele foi ministro da Educação da França, ele tem uma visão muito moderna da filosofia, haverá quem diga que é superficial, eu não acho. Para o meu nível de conhecimento, não é. Claro. Agora, se você já é um especialista em Kant, em Hegel, talvez você procure leituras mais aprofundadas, mas para o meu nível, ele me ajuda muito e eu aprendo muito com as obras dele. No momento, estou lendo muito tomismo, cara. São Tomás de Aquino, que é o grande idealizador, quando ele traz o que Aristóteles falou lá atrás, trazendo a filosofia junto com a teologia, né? Muito importante. A Suma Teológica é um livro sensacional, cara. Tô lendo nesse momento, tô realmente encantado com os ensinamentos. Que bom. Pessoal, é isso aí, vocês já sabem. Goste de mim ou não, fale de mim. Então lá, @Marcelo Santoro Oficial no Instagram. Tem também @Tudo Acaba em Business. E temos ali o @Otimis Studios. Quiser gravar seu podcast, manda um direct lá que a gente fala com você. Mansur, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, eu que te agradeço. Sensacional esse podcast, quanta história, quanta coisa boa. Semana que vem nós estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Fui. Grande abraço a todos. Juízo, final de semana tá aí. Valeu. Tchau, tchau.